little giants, giants. You ready? Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta para fechar aqui o nosso ciclo. Um ciclo breve, um ciclo rápido, mas um ciclo que teve aí 6 episódios. E sim, estamos falando dela, de Coração de Ferro. E sim, chegou o dia. Chegou o dia e se você quer saber o que chegou de fato, o que a gente vai falar aqui, você já sabe, né? Você que tá vendo já sabe. Você tá vendo já sabe. Eu não segurei nem esconder o meu sorriso aqui ao falar isso. Mas fica aí com a gente que hoje vai ser bom. Hoje vai ser bom e hoje vamos honrar o Rodrigo e o Josimar lá dos primórdios desse Podiverso. Então é claro que eu não estou falando sozinho, né? Estou aqui na companhia dele. E não é o cara com M, é ele, o mestre, Josimar Carlos. Olá, estamos aí finalmente para falar desde o início, 272 episódios. A gente vai honrar 2021, então não quero falar mais nada não, só esperei. Degustando séries. Came a long way from my dreadlock days. Now I'm putting beats in the grave for a living. What that make me? A legend and I'm living. What that make you? Number 2, Scottie Pippen. The fans on the net put me all up on their playlist. When I browse, we connect. Aproveitando, nos segue nas redes sociais, @multiverso.dageek, e também já siga aí também o meu perfil, @resenha pós-créditos, falando sobre filmes, séries e cultura pop. Tem muito conteúdo, tanto aqui no Multiverso da Geek, quanto no Resenha Pós-Créditos, então é só acompanhar aí, os arrobas estão aqui também na descrição desse podcast, você vai conseguir encontrar todos os nossos conteúdos, mas é aqui com a gente. Então, antes de começar aqui, lembrando que esse podcast tem spoilers, então se você não assistiu o episódio, não quer tomar spoiler, dá aquele pause, salva e retorna aqui depois. Mas se você já assistiu, se você não se importa com spoilers, tá no lugar certo, só deixa o play aí, deixa rolar e bora conversar. Bora falar então, meus caros, acho que sem muita enrolação, né, meu caro Josimar? Vai direto Sem ao muita ponto. enrolação, vamos direto ao ponto. Mephisto está entre nós, talvez 4 anos. depois de longos 4 anos, 270 e todos os episódios, e fora todas as outras discussões, e enfim, desde que eu e o Josimar nos conhecemos, né, praticamente, a gente fala sobre o Diabão da Marvel. E, cara, pode ter aparecido no momento errado? Total, Pode. na verdade. Total, né? Total. A gente tá empolgado pela aparição dele e assim, já vamos dizer que cara, se você juntar, ele não aparece em uma cena só, tá? Ele aparece, acho que, se eu não me engano, acho que em 3 momentos, se eu posso estar errado agora, mas acho que é 3 momentos, né, do 6º episódio, que é lá no começo, que lá mais pra metade, assim, acho que tem uma segunda aparição dele, lá no Com final... capuz. Isso, acho que são 3 mesmo, né? Acho que eu falei certo. E lá no final Sim. tem uma terceira aparição dele. São Tem 3. mais ou menos aí uns 5 minutos dele em tela. Vamos chutar assim, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, mas acho que deve dar assim uns 5 minutos dele em tela. E eu meio que já considero que foi um acerto ter escolhido o Sasha. Eu não sei porquê, cara, mas ele me passa um tom de sarcástico, galanteador, e que, você quer fazer pacto com ele ali agora. Eu não sei nem o que você tá falando, meu irmão, mas eu vou apertar tua mão, sabe? Tipo, ele conseguiu me passar toda essa vibe dele, o jeito que ele fala, todos esses pontos. Acho que isso foi um grande acerto. Então a gente fica empolgado por isso, sabe? Só que ao mesmo tempo, como o Rodrigo disse, meu amigo, foram 4 anos cantando essa bola. Foram 4 anos jogando
várias e várias coisas para que a gente fizesse teoria, porque a gente sabe que tem muita coisa que foi pincelada ali em várias produções da Marvel, desde WandaVision, que era pra atiçar você com o Mephisto, cara. Entendeu? A gente. É na cara, tá na cara. WandaVision, depois o próprio Doutor Estranho, Agatha desde sempre e outras coisas que foram pincelando ali a aparição deste cara aqui, o Cramunhão da Marvel. Só que ele aparece no momento errado, cara. Tipo, parece que ficou datado, sabe? A aparição dele, tanto que a própria Marvel faz a piadinha, né? Quando na hora que vai falar o nome dele. Ah, eu tenho vários nomes, não sei do que, mas como eu gostei de você, eu me chamo. Aí faz aquele close, sabe? E a musiquinha aumenta, Mephisto. E a Riri basicamente responde: isso deveria significar alguma coisa? Então, tipo, é a própria Marvel fazendo piada, velho. É a própria Marvel fazendo piada, tipo, ó, todo mundo esperou por esse momento. Mas tá tarde já, cara. Entendeu? Tá muito tarde a sua aparição. Ele podia ter aparecido muito antes. Eu acho que até o próprio WandaVision podia ter, sabe, tipo, de alguma forma ter colocado ele lá no último episódio. Eu acho que o impacto seria maior. Porque parece que a gente ficou tanto cantando, mano. Um dia esse cara vai aparecer. Um dia esse cara vai aparecer. Que agora ele apareceu. E na hora que você tá assistindo, tem aquele sentimento. Putz, cara, apareceu. Só que depois que a cena aparece, o episódio acaba, o Coração de Ferro acaba e você fica tipo, puta, Mephisto apareceu. É isso. O que ele apareceu com isso? Tipo, é isso. E agora, velho? Ele apareceu, e aí? Fica meio vazio, sabe? Tipo, a cena dele, a cena todas envolvendo ele são interessantes, mas fica meio vazio depois disso, o depois. Porque a gente não sabe, nesse momento que ele tá aparecendo, o que significa a aparição desse Mephisto aqui. Sabe, se fosse lá atrás poderia render muita coisa. Mas aí agora? O que significa Mephisto aparecer agora? Vai ter algum peso isso? Lá na frente? A gente não sabe. Mas ficou meio vazio, assim. É legal de ver, tudo e tal. Principalmente a gente. Então, mas, no momento errado. Time totalmente errado. Concordo com o Ismar. Acho que, tirando o elefante da sala aqui, né? Cara, fiquei muito feliz de ver o Mephisto e, de fato, ser o Sacha Baron Cohen. Acho que ele casa muito bem com o personagem e tinha essa expectativa em relação a ver ele como personagem. Isso. E essa expectativa, ela se cumpriu. Não tem, assim, talvez tenha, né, outros atores que tenham um tom sarcástico, né, que tenham essa lábia que o Mephisto tem que ter, mas, poxa, o Sacha Baron Cohen, ele é um mestre de fazer isso, né, então eu acho que o personagem ficou super bem pra ele, e, cara, uma pena, assim, tipo, beira ser lamentável isso acontecer somente agora, né, também aqui numa série que, sabe, parece que lançaram por lançar, sabe, eu vou trabalhar um pouco mais na minha opinião agora sobre os 3 últimos episódios, depois aqui do comentário sobre o Mephisto, mas acho que casando com o momento que a Marvel tá vivendo, como o Gismar falou, tipo, beleza, será que vai ter uma continuação de Coração de Ferro? Imagino que não vai ter. Não vai. E aí, tipo, o final da série, da Riri fazendo um pacto com ele aparecendo, sabe? Ficou pra, tipo, ficou vago, entendeu? Muito vago. E outra coisa que me incomoda bastante no final da série, que também tá envolvido aqui ao tópico Mephisto, é essa questão do pacto, sabe? Eu acho que a personagem da Riri Williams, ela passou a série toda, assim, tendo que viver, né, e reviver esse luto, o trauma que ela tinha, o pânico que ela tinha, né, de perder mais pessoas, né, então ela não queria colocar mais ninguém em risco, então a série toca muito nesse ponto, ela tendo literalmente crise de ansiedade, de pânico, quando ela sente que vai poder perder alguém também, né, perder mais alguém próximo a ela, para que no final ela, sabe, meio que não tenha uma, não vou dizer uma superação, porque acho que superação é uma palavra muito difícil quando se fala de luto, mas uma aceitação,
sabe? Ou uma redenção em relação a esse sentimento. E ela meio que confrontar o diabo e dizer, não, sabe? Vou ficar com a versão da minha amiga que eu tenho comigo, que eu amo, e qualquer pessoa que tu traga de volta não quero, sabe? Enquanto que não, ela aceita o pacto e começa ali até aquelas mesmas marcas, né, que o Capuz tinha, e tudo bem. Parece que meio que lá atrás, quando a série era para ser lançada, que eu acho que a série, se eu não me engano, era para sair lá por 22 ou 23, e acabou não saindo por questões de reagendamento da a Marvel replanejou o seu calendário, também as questões lá de greve, então a série acabou sendo jogada, postergada, né? E então, assim, cara, se a ideia era talvez continuar isso aqui em uma outra temporada, ou daqui a pouco ligar com algum outro filme mais místico, né? Porque também aqui se fala em magia, se fala em Kamar-Taj, se fala do Doutor Estranho, sabe? Se tivesse uma conexão da Coração de Ferro, então, com WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e se fizesse um novo filme disso, tipo um Doutor Estranho novo, e lá tivesse a Riri Williams, sabe? Entendo que vai continuar, mas entregar isso e não ter um depois é minimamente bizarro. 2 pontos. Assim. Eu já vou pegar para 2 pontos aqui. Provavelmente o Messi vai concordar comigo nesses 2 pontos aqui. Primeiro ponto, tá? Eu gostei da série, tá? Eu não achei ela maravilhosa, mas eu acho que ela tem algumas coisas interessantes. Mas que vem para mim 2 pontos aqui que eu acho que enfraquecem ela, tá? Primeiro ponto. Eu acho que não era necessário ter a questão da magia dentro da série do Coração de Ferro. A gente fala do time errado porque Mephisto também não precisava aparecer na série do Coração de Ferro. Ele tinha muitas outras séries que faziam muito mais sentido dentro de tudo que eles estavam preparando desde lá de WandaVision com a aparição do Mephisto. Então, pra mim, não precisava ter toda a questão da magia aqui, ter personagens ali dentro do universo do Doutor Estranho, a armadura da Coração de Ferro ter que se alimentar por magia lá para ela poder enfrentar o cara no final, o Capuz ser um vilão da série, pra mim, tipo, não precisava. Eu acho que não precisava isso, eles conseguiriam casar muito mais coisa ali, por exemplo, se o Zeke Stane fosse só o vilão da série e toda a parte de magia fosse jogada para outro ponto. Você já demorou 4 anos para ser Mephisto, então arrumava um jeito de aparecer lá na frente com alguma outra coisa, com algum outro ponto místico. Então, essa questão da magia aqui, inicialmente para mim, nos 3 primeiros episódios, quando tava indo nesse ponto do Capuz e tal, eu tava achando interessante. Quando começou, nos 3 últimos, a magia parece que começou a querer tomar forma na série, sabe? Querer tomar conta da série, principalmente com aquela personagem que aparece, se eu não me engano, acho que é Zelma, não é o nome dela, da menininha lá, que trabalha na loja de... Isso, lá, é né? Zelma. Isso. Com ela que transporta e leva para todo mundo e fala do Kamar-Taj e começa a fazer todo um processo, e aí a alimentação da armadura com magia, sabe, Mephisto, acho que pra mim não encaixou. Não encaixou, a gente entende todos esses elementos aqui inseridos por causa do Capuz. Porque se você tira o Capuz, Mephisto jogado aqui, entendeu? Se você tira o Capuz, não faz sentido o Mephisto estar aqui. Então, eles colocaram umas coisas aqui que eu acho que não precisava. Então, tipo, essa questão toda da magia, poderia ter deixado de lado toda a questão da tecnologia da Riri, com o Zeke sendo o vilão construído. Pra mim, tava parecendo isso, sabe? Que eles estavam construindo ele pra ser, tipo, um grande inimigo da Riri, tipo, aquela famosa tecla, né, das HQs que é levada pro cinema, pra TV, que é o herói, ele mesmo cria o seu próprio vilão. Então aqui ela meio que, entre aspas, cria 2, mas ao mesmo tempo não cria, né? A gente pega um ponto do Zeke depois pra falar aqui. Mas ele, sendo vilão, pra mim, teria sido muito melhor. Então eu acho que essa parada da magia, quando acaba a série, ficou deslocada pra mim, assim. Não fez muito sentido, principalmente essa parte do pacto dela, porque parece que a série ela começou num ponto, a Riri parece que não evolui, sabe? Eu não sei se o Messi concorda com esse quesito, mas para mim parece que ela começou no ponto A e ela terminou no ponto A, depois de tudo que acontece. Então eu achei isso bem triste, assim. Todas essas questões eu não gostei.
desse ponto, assim. E porque ficou deslocado mesmo. Ficou totalmente deslocado tudo. E segundo ponto. Essa série, se eles queriam ter magia, queria ter Mephisto, queria fazer o pacto dela, essa série tinha que sair depois do Vingadores Guerra Secreta. Porque daí o que você faz? Você constrói os Jovens Vingadores. E você poderia colocar tipo que o pacto ia meio que sucumbir a Hiri, Coração de Ferro, e ela seria o primeiro antagonista dos Jovens Vingadores. E, tipo, ia consumir tudo aquilo nela e ela ia acabar acontecendo alguma coisa com ela e os Jovens Vingadores iam se unir pra fazer ela voltar ao normal, sabe? Alguma parada assim. Então, tipo, faria sentido. E você colocaria o Mephisto como um grande vilão da próxima saga, que aí você teria os Jovens Vingadores tomando conta dela. Então, tipo, ficou jogado, sabe? Ficou jogado aqui, assim como os Jovens Vingadores também são jogados, né? Porque a todo momento eles estão mostrando pra você, ó, Jovens Vingadores, mas nunca, né? Nunca vem, né? Tanto de série deslocada aí que conta a origem de alguém dos Jovens Vingadores, que, ó, jogada aí, entendeu? Jovens Vingadores, eles já foram criados. Se você pegar a Gavião Arqueiro lá, com a ceninha da própria Marvels, né? Então são coisas que parece que não tá encaixando, sabe? Acho que são erros que a gente tá vendo nessas últimas produções da Marvel, é que ela tá colocando coisas que estão ficando deslocadas do ponto central dela, que é a saga do multiverso. Então ela foi inserindo umas séries aqui que parece que pra tapar buraco, não eu vou ter 5 séries no ano, 3 séries no ano, tanto que a gente vê que foi passando o tempo, eles foram diminuindo isso. Então, tem umas séries ali que parece que elas são feitas pra meio que tapar buraco, assim, e que vão ser colocadas, ó, lá na frente. Lá na frente. Elas não tem nada a ver com o que vai acontecer nos 2 próximos Vingadores, sabe? Então, acho que esses 2 pontos pra mim que meio que deu uma quebrada na série. Sim. E eu concordo contigo, tá, Mestre? Porque pra mim é também isso, assim, essa falta de evolução da personagem. Acho que acaba que ela evolui de certa forma ao longo da temporada, né? Mas é só uma evolução mais tecnológica, assim. E, porque, por exemplo, assim, a própria armadura dela, né? Agora, de fato, ela constrói uma armadura nova. Feia Aí pra caramba. constrói... Desculpa, é feia. É feia, velho. Não, desculpa, gente. Mas é É uma- feia, cara. Constrói um feio. Transformer, né? Pega um carro e vira uma armadura de guerra. Pensa comigo, cara. Se o Zeke resolve construir uma armadura pra ele, um soco que ele der na cabeça dela, ele destrói, cara. É feito de um carro, entendeu? É feito a partir de um carro. Não tem uma liga de nada ali na armadura. Então, sabe? E é feia, cara. A armadura é feia. Ah, não é idêntica à armadura da HQ, beleza. Tá tranquilo, entendeu? Mas a armadura é feia, cara. Sabe? Não tem um design legal, assim. E a armadura da Coração de Ferro nas HQs é bonita, pô. Sabe? Ela tem os dourados ali, o vermelho do próprio Homem de Ferro, né? Só que ela tem outras tonalidades junto. Mas o vermelho e o dourado, eles acabam tomando muito mais força, assim. E aqui, é claro, a gente entende toda a ligação do carro, né? Quando ela começa a conversar ali no episódio 5, eu já imaginei, sabe? Eu falei, mano, eles vão fazer a armadura. Ela vai fazer a armadura do carro, velho. Na hora eu me lembrei do carro e falei, não vai acontecer isso, né? Ela vai fazer a armadura do carro, mano. Tipo, um carro, cara. Entendeu? E é isso, né? Ela pega e constrói a armadura a partir do carro. E a armadura não tem liga nenhuma, ela não aguentaria porrada de ninguém ali, entendeu? A armadura é feita a partir de um carro, então. Tanto Exato. que a armadura. Lutando contra um humano, ela conseguiu, né? Sim. É. E na verdade, assim, ela, não é nem que ela conseguiu. Teve que ter a união com a energia da magia para, de certa forma, essa nova armadura ela funcionar, assim, tipo, ela existir e resistir, né? Então, acho que essa junção de magia com tecnologia, pra mim, não... velho. A gente defendeu ela semana passada por causa da questão do chororô de todo mundo do Tony Stark, né? Sim. A gente defendeu ela pra no final das contas ela usar magia, mano. Tipo, e sabe outra coisa que não colou pra mim? E, tipo assim, meio que queimei a língua, paguei a boca com ele falou. Na semana passada,
não que reforçando, tá, galera? Não que eu não tenha gostado da série, tá? Eu acho a série Eu também. ok. Eu acho a Sim. série razoável. Pra mim, tá beirando o que eu achei de Miss Marvel, assim. Então é uma linha de séries ok, sabe? Isso, na verdade, acho que Miss Marvel eu gostei um pouquinho mais. Mas Também gostei mais. um pouquinho mais. Mas, tipo assim, esses 3 últimos episódios pra mim aqui, eles têm boas cenas de ação. Aquela cena que ela resgata lá a armadura e depois dá a porrada no carro, né? Até tem no trailer essa é também boa. essa cena. Essa Pô, é boa. muito legal. A Essa sim. luta dela com o Zeke Stane também é legal, Sim. sabe? A própria luta dela com o capuz, por mais que tenha ali um CGI meio zoado, até quando faz aquela versão dele mais demoníaca ali, sabe? Pô, eles gastaram Parece uma gárgula. Gastaram tanto no... Ele parece o Morbius, né? Ele parece o Morbius. o Jared Leto. Gastaram tanto no CGI da armadura, mano, dela, entendeu? Aí não tinha mais dinheiro e tiveram que roubar o render da Sony lá, do Morbius, pra jogar. E eu fico feliz que não tenham colocado o Mephisto com o CGI, né? Ele só colocam ali na colher, tipo assim, CGIzinho barato ali. É o render do Azazel, né? É o mesmo render do Azazel. Eles só colocaram um PNG, colocaram um PNG do Azazel na colher. Falaram, ninguém vai ver, mano. Bota um blur aí nessa colher aí, que ninguém vai ver com o Azazel, mano. Então... Mas tava ali. Tava ali. Vermelho, com os olhos amarelos. Só pra mostrar pra você que ele é vermelho, entendeu? Esse era o ponto. Ó, Vermelho, quem ainda não entendeu, amarelos. era tipo assim, ó, quem ainda não entendeu que ele é o Mephisto, por favor. Aí, mostra na colher, assim. Sabe outra coisa que eu... Duas coisas, na realidade, né? Mas aí que tá, só um parênteses em relação a ele aparecer na colher, né? E dá a entender que o reflexo dele é o diabo, né? Sim. É o diabão. Sim. Mas não tem uma cena que ele se olha no espelho com o capuz nesse episódio? E ele aparece com o Sacha Baron Cohen? Ou eu tô maluco? Não, tem sim. Tá maluco? Não, tem sim. Então, tipo assim... Que na realidade não é o reflexo dele é o demônio, é porque eu preciso mostrar pros fãs a forma vermelha dele, entendeu? Então... Eu entendi. Isso eu entendi mesmo. Entendeu? Não tem como, entendeu? Mas a lógica, tipo assim, até isso não tem lógica, entendeu? Não, porque, pô, se o reflexo dele vai aparecer quem ele é de verdade, entre aspas, meio como fosse um vampiro, né, que não aparece no reflexo. Era pra aparecer no espelho. Era pra aparecer no espelho, né? Sei lá. Sim. Enfim. Mas acabou. Acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Fizemos o que pudemos e não pudemos muito. O Sasha falou assim, ó, por enquanto não me pinta de vermelho, não. Eu não quero, não. Deixa eu no lá. Duas coisas assim, mas que eu achei meio falho aqui também, tá? Primeira delas, a resolução das cenas de luta no último episódio. Eu acho assim, ó, piscar de olhos, sabe? Na realidade, nem luta direito tem, né? Se você pensar muito bem assim. O último episódio é o mais curto de todos. Não tem nem 40 minutos de duração. O último episódio. E assim, a cena de ação envolvendo ela com o Zeke é no episódio. É no começo do 6. No final do 5, né? A luta mesmo de verdade que finge que ela morreu no final do 5. E no 6 é aquela luta que na realidade é uma luta inconsciente, né? Que o Capuz está controlando ele e na realidade não luta, né? Tipo, luta Jack Chan, né? Isso. Joga pra lá, joga pra cá. E a luta dela com o Capuz dura o quê? 2 minutos, né? Se durar 2 minutos é isso. Então, uma coisa falha também que eu acho, não tem, sabe? As resoluções e cenas de ação são muito, muito simplórias aqui. E segundo, é o personagem do Zeke. Eu acho que eles vão embolando ele durante toda a série para no final você não saber quem que é, entendeu? Pra que tá o Zeke aqui, cara? Eles fazem toda aquela montagem que a gente falou lá, eles são pra você que ele pode ser um vilão, beleza. Aí ele faz, né, ele entra ali na do Capuz, depois que ele é preso, o Capuz faz uma lavagenzinha nele ali, consegue implantar as coisas dentro dele e ele vira um vilão, né? Na hora que implanta aquele negócio dele, ele vira um vilão. Na hora que ele aparece pra enfrentar ele, outro cara. Eu já falei, puta, mudança brusca, hein?
caraca, esse cara mudou aí da água pro vinho mesmo, né? Aí de repente, na realidade, não mudou nada, dele vira um fantoche do capuz, bobão lá, não conseguiram controlar e todas as cenas de ação. Aí beleza, ele ficou normal, mas depois no final queria atacar a mulher de novo lá. Sabe? Então, tipo, eu não sei qual que foi. Sabe, pra mim, tentaram, e no final o Zeke, eu não sei pra que ele serviu. Ele fica meio que rodando na série, assim, né? Total. E ele foi colocado só pra, sei lá, pra Riri Williams ter um laboratório, praticamente. E conseguir Sim. lá os E nem usar, mísseis, né? né? E E nem nem usar usar. nada porque constrói a armadura do carro, né? Então, Zeke É. não serviu pra nada, na realidade. Ele serviu pra E ter uma aí, cena de luta. É isso e sim. aí ele vira o antagonista também, daí ele ficou muito plausível, né? Tipo, essa reviravolta dele, né, na trama. A gente falou isso semana passada que uma hora ou outra ele se tornaria um vilão, né? Sei lá, eu acho que a série, ela ficou meio que sem sabor, assim, em algumas coisas, sabe, mestre? Eu sim, É, que a poxa, gente falou, a gente ficou com medo, né? De os 3 últimos episódios eles darem uma quebra de várias coisas, tudo, tentar ser muito megalomaníaco. A gente teve, isso, a gente ficou com esse medo, né? Quando a gente falou dos isso. primeiros 3, e infelizmente meio que aconteceu isso, né? É, a inserção da magia, É né? muito megalomaníaco, cara. A inserção da magia é algo muito grande, entendeu? Para eles colocarem aqui e tal, e várias outras coisas. Eu acho que as intenções também do próprio Capuz, do porquê que ele tá fazendo tudo aquilo, não curti. Eu achei que ficou Uhum, meio. Nossa, ficou muito vazio, assim. Eu entendo a questão do personagem com o pai tudo e tal, mas aí ficou meio que assim, tipo, ele formou uma gangue daquela, tipo, pra isso, sabe? Pra isso, velho. exato, Entendeu? exato, Parecia que ele tava querendo ajudar pessoas que a sociedade não vê. E aí ficou vazio, porque na realidade não era, ele tava ajudando ele mesmo. Ele meio que tava usando aquelas pessoas e se pagando de bonzão, assim, tipo, eu tô ajudando todos vocês, somos família, mas não era o que ele queria. Então eu achei estranho, assim. Não curti muito toda essa questão. Tem toda a questão do primo dele lá também, né, que é morto lá pela Hiri lá, entre uhum, aspas, né? Morto pela Hiri, entre aspas. Mas não gostei. Na realidade, assim, eu acho que o Capuz, nos 3 primeiros episódios, ele estava sendo melhor construído. Assim também como as pequenas aparições do Zeke, estava sendo construído ali como um coadjuvante, que ele tinha um propósito dentro da história da Hiri. Na realidade, assim, mas se a gente pegar, o Capuz, ele tinha um propósito, nos 3 primeiros episódios, tá? O Capuz, ele tinha um propósito, a Hiri tinha um propósito de alta evolução ali. Assim também como o Zeke tinha um propósito de ajudar a Hiri nessa autoevolução, nesse autoconhecimento. Aí na hora que chega os 3 últimos episódios, eles conseguem quebrar os 3 personagens, cara. Então o Capuz já começa a se mudar completo, o Zeke fica extremamente perdido e a Hiri, ela evolui, mas ao mesmo tempo ela não evolui. Porque só a questão do pacto que ela faz já quebra. Já quebra o que você tentou construir com a personagem, entendeu? É isso que eu acho que ficou meio falho, assim. E é um problema, na realidade, de várias produções da Marvel, né? Parece uhum. que chega nos últimos episódios, ou no último episódio, eles querem deixar algo muito grandioso e eles acabam quebrando a própria narrativa que eles fizeram antes. Isso é uma falha já Exato, de um tempo na Marvel, principalmente nas séries, né? exato. E acho que essa coisa de querer é, ter muitas boas intenções, muitas ideias, e aí tu querer condensar isso numa série de 6 episódios. E aqui, Ah, principalmente, a gente falando de 3 episódios, né? Então, sim, são sim. 3 episódios em que acontece muita coisa, se fala sobre muita coisa, mas é tudo muito, muito raso, ou tudo muito contraditório, né? Sim, Eu acho que a exato. jornada da Riri Williams aqui nessa série, ela é contraditória. Porque como é que vai ser a aceitação da mãe dela, do Xavier, né? O Xavier lá, amigo dela, com o que ela fez no final da série aqui? Ela vai esconder? Ela vai esconder o que ela fez? Tem nem Ela vai como esconder, privar? né?
tem nem como esconder, é só falar pra ninguém tocar, né? Se alguém for tocar, estiver chegando perto, assim, ó, da Nathalie, não toca ela não, mano. Não toca ela não chega perto não, ela vai dar choque, sei lá. Porque, pô, ela tá em carne e osso agora, cara. Entendeu? Não tem Exato. como ela esconder isso. E outra, ela vai esconder todas as marcas demoniadas dentro dela ali. Ela não vai esconder aquilo. Tipo, não tem como. Exato. Ela não tem como esconder. E o Capuz tenta, mas também não consegue. Porque dá pra ver, né? Mesmo com aquelas tatuagens lá, você consegue ver tudo. Então, assim, ficou complicado. Esse negócio do pacto aí, eu acho que, igual eu falei, não era pra ser Hiri. Entendeu? Pô, essa parada de o Mephisto aparecer e fazer um pacto com alguém, não adianta, cara. A gente vai voltar na tecla e isso era pra ter acontecido com a Wanda. Entendeu? A aparição dele era pra ser com a Wanda criando os filhos e fazendo pacto com ele, e isso ia impactar em alguma coisa muito lá na frente, sabe? Aí parece que eles falaram, mano, a gente precisa aparecer em algum momento aqui, mano. Aonde que a gente vai botar? Você não sei o que, vamos botar aqui, ó, o capuz aqui, ó, com o vilão dela, e quem deu o capuz foi o Mephisto e tal. Então é muito, muito errado, assim. Essa sede deles de fazer o Mephisto acontecer, porque eles notaram que era pra eles terem feito isso há muito tempo atrás, acabou jogando o Mephisto dentro da série errada. E por ter o Mephisto na série errada, eles acabaram quebrando a própria narrativa, sabe? Porque a aparição da Hiri, a primeira aparição da Hiri, sendo lá no Pantera Negra, um propósito, tinha um quê maior ela estar lá. E quando ela vem pra ter uma série dela, com a bagagem de ter saído do filme do Pantera Negra, pô, dá pra ter feito muita coisa aqui. Na questão de tecnologia, você podia ter trazido algum personagem do Pantera pra cá pra ajudar ela a fazer a armadura, sabe? Ela não conseguiria lutar com... Eu vou bater na tecla de que era o Zeke ser o vilão dela. Ele usa uma armadura na HQ, então ele podia ter feito isso, sabe? Tipo, a construção dele, ele teria a amizade com a Hiri normal, só que aquele famoso esquema, em algum momento alguma coisa ia acontecer ali, ela ia trair ele, não sei, ele ia se sentir traído, e ele ia ver ela como uma vilã, em algum momento ia construir essa armadura e ela não teria como vencer ele naquele ponto, e aí você bota a turma do Pantera, bota alguém ali pra ajudar ela, trazer um vibrâniozinho, alguma coisa pra fazer uma armadura mais da hora, e conseguir enfrentar o Zeke, e você ter a redenção dela como personagem no final, sabe? Mas a sede do Mephisto e da magia obrigatória, porque se eu boto o Mephisto dentro dessa série cheia de tecnologia, eu vou ter que enfiar a magia aqui dentro, porque senão não vai fazer sentido. Por que o Mephisto tá aqui? Então, isso daí acabou quebrando. Quebrou a narrativa e tiveram que fazer essas coisas aí, porque o Mephisto tinha que aparecer. Mas, parece uma hora errada. We are all little giants.